Quero falar com você hoje sobre por que celebramos o Natal, por que essa data é tão importante para nós. Apesar que algumas igrejas e alguns pastores, não têm esse entendimento do Natal, não cultuam, não têm esse privilégio de celebrar o Natal por vários fatores. Alguns vão dizer que é uma data de uma celebração pagã, é uma data do comércio, mas para nós ela tem um sentido e nós vamos ver isso nas Escrituras Sagradas em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Eu serei breve, não vou me prolongar muito, mas para a gente poder caminhar e entender um pouco dessa história. Lucas capítulo 1, do versículo 26 diz assim: no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a uma cidade da Galiléia, a uma virgem de nome Maria, e ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho e chamará Jesus, e ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito virá sobre você e o poderoso Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, a sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. E o anjo a deixou. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade onde Zacarias morava, e ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu que o Senhor disse que faria. Versículo 46. Maria respondeu: minha alma exalta ao Senhor, com meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois Ele observou a sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão de abençoada, pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nessa manhã. Amém, irmãos? A Bíblia vai dizer que Natal é o nascimento da esperança, é o nascimento do nosso Salvador. Mas a verdade é porque temos que celebrar, e nós cristãos, a cristandade no mundo, celebra o Natal. Bom, primeiro a gente precisa entender a polêmica que está por trás dessa data, do dia 25 de dezembro. Se nós formos olhar a história, as festas pagãs aconteciam exatamente na data de 25 de dezembro. Era o culto ao sol invencível. Era um culto romano que tinha uma associação ao culto de Mitra, um deus persa. E isso já vem lá da história antiga. Era uma festa que acontecia sempre no dia 25 de dezembro. E essa comemoração também seguia outros cultos pagãos da época. O que nossa história vai dizer é que provavelmente o dia 25 de dezembro foi estipulado como dia de nascimento de Jesus a partir do Papa Júlio I, em torno de 350. Essa data veio a existir exatamente para trazer um esfriamento sobre os cultos pagãos que aconteciam naquele período. Mas eu não quero me prender a essa questão da história. Você pode pesquisar um pouco mais e provavelmente você vai descobrir muitas outras coisas. Mas para nós cristãos, não é a questão da data em si. Nós não comemoramos a data, nós não comemoramos exatamente de forma exata que Jesus nasceu no dia 25, nós sabemos que ele não nasceu no dia 25, é uma data que foi estipulada pela sociedade, é uma data comemorativa, mas nós celebramos o significado.
Nós celebramos em volta da mesa, com alimento, com a festa, com os enfeites de nossa casa, né? Algumas pessoas criam polêmica até se deveriam colocar árvore de Natal ou não. Eu acredito que dentro de uma igreja não faria sentido, acho que não seria ideal colocar uma árvore de Natal. Isso é meu pensamento. Mas na nossa casa, eu acho que não há problema nenhum, até porque é cultura, é a cultura do povo, é a nossa cultura, ela ali simboliza, né, esse momento festivo para nós. Mas o que é tão especial no Natal? Por que essa data é tão importante para nós cristãos? Primeiro, que nós podemos pensar, a relevância. Deus veio ao mundo. Se nós temos que celebrar alguma coisa, é a importância desse significado, a relevância. Ela é importante por quê? Porque traz a mensagem de que Deus veio ao mundo. Filipenses 2,7 diz: esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. A data, ela já é uma mensagem. Apesar que o mundo consegue confundir com Papai Noel, com brinquedo, com festa, mas a verdade é que o nascimento de Jesus, o Natal para nós, ela é relevante, porque Deus veio ao mundo, veio para estar no meio de nós. O segundo motivo, Deus veio por uma causa, Deus veio por você, amém, irmãos? Veio por mim, Ele nasceu para trazer salvação à humanidade. Então, se temos que celebrar o Natal, é exatamente a relevância, a importância. Deus veio ao mundo. Segundo motivo, Deus veio por uma causa, Ele veio por cada um de nós. 1 João 3,5 diz: e vocês sabem que Ele se tornou homem a fim de poder tirar os nossos pecados, e que nele não há pecado, nenhum desvio da vontade de Deus, em nenhuma ocasião e de nenhuma maneira. Você vai achar isso em 1 João capítulo 3, 5. Mas a terceira motivo que nós podemos pensar por que celebramos o Natal é que há um resultado nesse nascimento. Você pode conhecer a Deus, ou seja, Jesus nasceu para se revelar a nós. Nós não tínhamos condições de conhecê-lo, nós não tínhamos nenhuma condições como seres humanos, como criaturas, de conhecer o Criador, mas a partir do seu nascimento, Ele então se revela a nós. Romanos capítulo 5, 10 diz: e éramos inimigos de Deus, mas Ele nos fez seus amigos, por meio da morte do seu Filho. Agora que somos amigos de Deus, com muito mais razão, seremos salvos pela vida de Cristo. Além disso, nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Então esse nascimento que nós celebramos, ela traz um resultado. Somos amigos de Deus, somos filhos, fomos perdoados porque Ele nasce e Ele morre. Então, se há um sentido no Natal, que talvez o mundo não conheça, se prefere trabalhar apenas o comércio, os brinquedos, os presentes e as comidas, para nós existem esses três motivos. Ele veio para nós, Ele se revelou ao mundo e Deus veio ao mundo ao ponto de nascer entre nós. Mas eu quero pensar com você nessa manhã, e serei, novamente digo, bem breve nesse processo, para que o Natal faça sentido em nossa vida. Qual é verdadeiramente o sentido? Porque essa data é uma data especial. É uma data especial para nós. Nós não temos aqui, nós não cultuamos a imagem de santos. Nós não temos nenhuma data para fazer alguma procissão ou alguma idolatria. Nós cristãos só temos geralmente duas datas: a Páscoa e o Natal. A morte, a ressurreição e o nascimento. São duas datas importantes para nós protestantes, diferente muitas vezes de outras religiões, o qual durante o ano existem vários feriados, várias datas específicas para se comemorar, para celebrar, para realizarem os seus cultos. Nós só temos duas datas que carregamos no nosso coração. Infelizmente, para nós cristãos, nesse tempo, parece que estamos perdendo o significado. Assim como a Páscoa ou o Natal, as pessoas se envolvem mais a preocupação com o feriado em si. E isso tem sido um questionamento entre nós, até entre os pastores aqui da igreja, os seminaristas, como precisamos resgatar os nossos princípios.
Como precisamos manter vivo a chama daquilo que os nossos pais na fé, se dedicaram e até morreram por ela. Sabe qual é o perigo disso? É que quando nós passarmos dessa vida, nós tenhamos falhado em alguma coisa, e de não passar para a próxima geração aquilo que nós recebemos dos nossos pais na fé. Nossa igreja tem trabalhado todo o tempo a educação religiosa, do púlpito tem sido colocada aqui a importância da ceia do Senhor, a importância da consagração, a importância da oração, a importância de ser fiel no dízimo e oferta, a importância do culto. Porque além de sermos batistas e temos a nossa história de uma igreja conservadora, nós precisamos defender os nossos princípios. E me preocupa muito essa nova geração de seminaristas que vem, com a cabeça muito aberta, o qual já estamos sofrendo, por exemplo, hoje, em que as pessoas não vêm mais ao culto com o mesmo prazer. As pessoas não celebram mais a reunião, a comunidade com o mesmo prazer, e a cada dia mais aumenta o número de desigrejados, pessoas que não veem mais sentido em estar na igreja, não veem mais sentido em estar no culto. E isso pode condenar o próprio futuro da igreja cristã no Brasil, assim como na Europa. Há milhares de igrejas hoje sendo fechadas e vendidas na Europa. Conversando com o pastor Marcos Benício, que é missionário na Europa, ele está em Portugal, só ele toma conta de 32 igrejas. Só ele toma conta de 32 igrejas. E não é igreja igual a nós brasileiros aqui, não. É igreja com 10, aí vai para a Suíça, tem 20, aí vai para a Espanha, tem 15, aí vai para Portugal, tem meia dúzia. E essa onda tem chegado aqui no Brasil. Nós que somos responsáveis para ensinar a palavra e pregar a palavra, nós temos que nos preocupar com isso. Há uma preocupação maior do que a política, do que as ideologias que estão sendo implantadas. O pior é a frieza do povo, porque se as ideologias forem implantadas, mas o povo estiver consciente da palavra, eles vão resistir até a morte. O pior é quando há fraqueza na doutrina, a fraqueza no conhecimento bíblico. Muitas vezes a luz, a festa, a música, a fumaça é mais importante do que a presença de Deus, do que a razão do conhecimento da palavra. Pode levar as nossas igrejas a simplesmente a um descaso daqui a 20, 30 anos. E eu sei que talvez eu não esteja aqui daqui a 30 anos, ou 50 anos, mas a questão é, nós precisamos, pelo menos na nossa casa, na nossa família, resgatar os princípios da palavra, porque não só a igreja pode estar em perigo, mas também a nossa família, os nossos filhos, a nossa casa, se nós deixarmos de lado o sentido do Natal. Então, primeiro, para que o Natal faça sentido e diferença para a sua vida, você precisa, primeiro ponto, confie que Deus está perto de você. Versículo 28, o anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, graciada, o Senhor está com você. Deus não está distante de nós. A Bíblia diz que ele nasceu, morreu, mas ressuscitou. E ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não foi apenas o nascimento e uma morte, não, foi a ressurreição. E ele enviou para nós o Espírito Santo, a qual está no nosso meio, a qual está curando, salvando e nos trazendo vigor diante das adversidades da vida. Precisamos então confiar que o seu nascimento, ele se revelou ao mundo, mas também se revelou a nós através do seu Espírito e permanece conosco em qualquer caminho que nós venhamos a estar. Segundo, para que o Natal faça sentido, descanse que Deus vai levar embora os seus medos. Versículo 30, mas o anjo disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você foi agraciada por Deus. A presença do Espírito Santo no meio da igreja, a Bíblia diz que é o Consolador. E claro que nós seres humanos, nós temos medo de muitas coisas. Temos aflições, angústias, ansiedades, lutas com o mundo espiritual. Mas quando temos um Cristo que nasceu, que se revelou a mim, revelou a nós e está vivo no meio da igreja, esse sentido do Natal é um Deus presente, é um Deus conosco.
É verdadeiramente o Emanuel, em que diante das dificuldades da vida e das aflições, Ele permanece sendo fiel em todo o tempo. Na doença, na dificuldade, no desemprego, nas aflições, Ele está conosco. Ele nasceu, se revelou, mas Ele permanece em nossa vida. Então essa celebração, ela não pode ser apenas um panetone ou um chester. A celebração do Natal é Deus se importou conosco, se revelou a nós, veio ao mundo e ainda hoje permanece caminhando ao nosso lado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, para que o Natal faça sentido, descanse que Deus vai levar embora os seus medos, até na morte. É claro que quando falamos de morte, nós fomos criados para viver, não fomos criados para morrer. Deus nos criou para ser eterno, mas o pecado nos levou à sepultura. Mas para nós nem a morte mais é um local de temor, é um ambiente de preocupação, porque sabemos que há vida após a morte, mas há uma vida com Cristo, há uma vida na eternidade, e podemos descansar. Então, com Cristo temos e podemos mandar embora todo medo. Para que o Natal faça sentido, terceiro, submeta a sua vida a um plano maior de Deus. O Natal precisa ser o nascimento da esperança, do nosso futuro. E olha o que diz o texto: você ficará grávida e dará à luz a um menino, um filho, e lhe porás o nome de Jesus, e ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Veja que o foco não foi Maria, o foco foi o nascimento de Jesus. O foco não foi abençoar Maria, foi abençoar o mundo. Ela foi agraciada, ela recebeu esse favor, entre todas as mulheres ela foi escolhida. Mas a bênção não foi só para Maria ter um filho, foi a instalação do reino de Deus. Foi o momento em que Deus veio para mudar todas as coisas. Então, nós precisamos entender que precisamos nos submeter a um plano maior. Todos nós aqui temos Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um projeto para você, Deus tem um sonho para a sua vida, Deus sabe as lutas que você vai passar e onde você vai chegar. Então, nós temos que nos submeter ao plano de Deus. Sabe por quê? Porque Ele nasceu em nosso coração e Ele se revelou ao mundo. Então não podemos ter medo, podemos acreditar que Ele tem um plano maior. Deus não vai fazer algo grande em sua vida, somente se você crer. Então, se você tem expectativas de fazer coisas grandes, de realizar coisas grandes, de ser algo neste mundo, você precisa entender que Deus tem um plano maior para cada um de nós. Assim como teve com Maria, ela levou um susto, viu um anjo, o anjo anunciou algo para ela que ela não imaginava: mas eu sou virgem, como posso ter um filho? Mas havia um plano maior. E assim é a nossa vida. Deus nos surpreende muitas vezes. Quando nós não imaginamos que algo pode ser uma bênção, ou pensamos de forma humana, eu não tenho como chegar a esse padrão, a essa qualidade, Deus vem e nos surpreende, porque o plano dele é maior na nossa vida, do que nós podemos imaginar. Quarto, caminhando já para o fim, creia no sobrenatural de Deus. Jesus e o Espírito Santo continuam agindo de forma sobrenatural no meio da igreja. Ele continua curando, Ele continua salvando, Ele continua perdoando pecados, Ele continua libertando os cativos, Ele continua te salvando, Ele continua dando uma nova oportunidade. O sobrenatural de Deus ainda está presente no meio da igreja, e nós não podemos deixar isso. Perguntou Maria o anjo: como acontecerá isso? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra, e assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então veja, o sobrenatural aconteceu, algo inesperado, algo fora da razão, algo fora do cálculo humano. Como pode Maria ser grávida e ficar grávida se ela é virgem? E Deus então revela o sobrenatural, o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te cobrirá. E assim que nós precisamos caminhar e celebrar o Natal, o Deus que se revelou, que continua no meio da igreja e continua a realizar o sobrenatural sobre a nossa vida e sobre a minha vida e a sua vida. E eu creio, como eu sempre falado aqui, tenho declarado isso, 2023 será um ano extraordinário para a nossa vida, para a nossa igreja. Eu creio nisso porque Deus é Deus do sobrenatural. Nós não caminhamos de acordo com as razões humanas, nós caminhamos de acordo com aquilo que Deus preparou para nós. E por último, obedeça antes mesmo de entender. Obedeça o plano de Deus em sua vida antes mesmo de entender.
Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. E então o anjo a deixou. Maria não entendia, Maria não sabia, não estava ainda muito clara do que ia acontecer. O que podemos ver é que ela se submete: sou sua serva e aconteça comigo conforme a sua palavra. Que assim possa ser também a nossa vida. Nós precisamos obedecer antes mesmo de entender. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida, para a gente poder fechar aqui, que a gente não entende. Há portas que se fecham, há situações que acontecem que nos deixam, às vezes, até desanimados. Somos surpreendidos por algumas notícias. Algumas coisas fogem do nosso controle, como o caso de uma doença, uma enfermidade, um acidente. E a gente entra em crise, a gente começa a questionar a Deus, começa a ver por que essa porta se fechou, por que isso está acontecendo. E às vezes nós somos levados de um lugar para outro, sair de uma zona de conforto e ir para um ambiente talvez completamente diferente daquilo que nós imaginávamos. De repente uma mudança de um emprego, de repente uma situação na vida. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, que muitas vezes Deus, Ele nos leva a uma direção, mas Ele não nos abandona. Mesmo sem entender o porquê está acontecendo, ou porquê aquilo aconteceu, Ele continua cuidando de nós. E o que precisamos trazer no nosso coração, para poder fechar, porque celebramos o Natal, é que precisamos obedecer mesmo, até mesmo sem entender. Maria não entendia o que estava acontecendo, nem o porquê ela tinha sido escolhida, mas ela diz que seja feita conforme a sua palavra. Essa mensagem do Natal, que envolve Jesus nascendo, mas também envolve a sua mãe, porque para ele nascer foi preciso uma mulher gerar esse verbo que se fez carne. E essa mulher também tinha emoções, essa mulher também tinha sentimentos, ela tinha um marido já proposto, tinha ali uma família para ser constituída, e o inesperado acontece, mas ela, submissa à vontade de Deus, ela obedeceu. Que assim possa ser a nossa vida, porque eu acredito que quando nós estamos mais abertos a ouvir e fazer a vontade de Deus, nós não temos tempo para ficar questionando, estressado, angustiado, fazendo várias perguntas, muitas vezes sem resposta. O que nós temos que fazer é nos submeter à vontade de Deus. Às vezes as coisas mudam, às vezes a situação muda, às vezes nós saímos de um lugar para outro, mas a verdade é, Deus continua no trono, cuidando de cada um de nós. Que se algum fato surpresa, se alguma situação incômoda, ou se algo acontecer que você não tenha imaginado, creia nisso. O Deus se revelou a nós, viveu entre nós, esteve entre nós, e Ele continua entre nós, trazendo respostas, trazendo orientação. Mas não esqueça, obedeça, antes mesmo de entender, que você vai ver como a sua vida vai estar sempre debaixo da vontade de Deus. Que nós possamos celebrar verdadeiramente o Natal, o Deus que se fez nome, habitou entre nós e nos deu a sua graça. Feliz Natal a todos. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, eu quero agradecer, porque mesmo sem merecer, o Senhor se revelou a nós. Mesmo sem merecer, o Senhor veio ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido. São as datas, ó Deus, da nossa celebração como uma igreja protestante. O Natal é um Natal para nós de vitória, de bênção, é um Natal da esperança. Eu quero te pedir sobre a vida de cada um que aqui está, que eles sejam, ó Deus, em todo tempo, obedientes à Tua palavra, temente ao Teu nome, e sabendo que esse Deus que nasceu, Ele permanece no meio da igreja, curando, salvando, fazendo o sobrenatural acontecer. Que possamos celebrar o Natal, porque estávamos perdidos e longe da Tua presença, mas o Senhor nos amou de tal forma que veio nos resgatar. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Que todos aqueles que nos acompanham pela internet sejam também abençoados pela Tua presença, e que esse dia seja um dia importante no nosso calendário e na nossa agenda. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém.